Então, como que a quarta lei funciona? O que o Dr. Hammer percebeu? Que todos os micro-organismos que existem na natureza, eles fazem parte. Eles estão exercendo o seu papel fundamental no corpo. Seja esse organismo que esteja no intestino, no pulmão, na pele, aonde ele estiver. Então, o que acontece? O que o Dr. Hammer percebeu, né? Que nos órgãos relacionados ao tecido endoderma, e só para relembrar um pouco, a nova medicina ela é dividida em 4 tecidos. Então, endoderma, mesoderma novo, mesoderma antigo e ectoderma. Num período evolutivo diferente, né, Alan? Então, endoderma, mesoderma Exatamente. antigo, mesoderma novo e ecto. Bom, e o que ele percebeu? Que nos órgãos relacionados ao endoderma existiam mais fungos, um pouquinho de bactéria. Que nos órgãos relacionados, como essa imagem lá atrás do Alan mostra, o endoderma que é o amarelinho, então, ó, micobactérias da tuberculose e fungos. No mesoderma, ele é dividido em novo e antigo. No antigo, tem um pouquinho de micobactérias da tuberculose, um pouquinho de bactéria, e no mesoderma novo temos bactérias. E no ectoderma teríamos os vírus, e não dá para enxergar, eu acho, mas embaixo da palavra vírus está entre parênteses, se eles existirem. Por quê? Isso é importante, porque o Dr. Hammer não tinha uma comprovação científica exata de que os vírus existem. E eu e o Alan dando cara a tapa para falar disso na pandemia, né? Que delícia! Adoro! Faz parte. E o que você acha disso, Alan? Continua. Inclusive, é um tema... Vamos dançando. Vamos fazendo essa dança, vamos e vamos. Enfim, né? Na verdade, é um tema muito, muito polêmico, porque hoje em dia eu entendo, mais uma vez a gente reforça que a gente não critica de forma alguma a medicina convencional, né, como a gente chama, que é a medicina que atualmente é aplicada. De fato, a medicina ela conseguiu constituir um arcabouço bioquímico que permite a gente fazer compensações, né, nesses sistemas, e que a gente entende isso hoje como saúde, né? E a gente vem falar da medicina germânica, falar que vírus não existe, que as bactérias são nossas amigas, né? Que os fungos, tudo isso faz parte de um processo de equilíbrio e simbiose, né? A simbiose é quando você tem a convivência de organismos em que eles se complementam, né? Um está dependente, literalmente, do outro. Então, de fato, para a gente vir aqui em plena pandemia e falar sobre a questão dos vírus, né? Que os vírus não existem, é algo realmente muito polêmico. Existe até um livro chamado Vírus Mania. Depois, quem quiser, é só mandar um direct ou para a Fran ou para mim, a gente pode encaminhar para vocês. Apesar dele estar em inglês, é um livro que traz um belo de entendimento sobre todos os processos virais aí que a gente conhece, né? Como todas as roupas vêm da China, as gripes também vêm de lá. Então, boa. Você pega a etiqueta aqui e olha, ó, made in China, né? Então, assim como as roupas, né? Todas as gripes vêm de lá, né? Todo esse processo vem de uma fonte que a gente já reconhece como uma fonte que é perigosa, né? Então, concluindo o que o Fran está falando, né, em relação à quarta lei, esta é a quarta lei que permite o entendimento de como o nosso corpo se relaciona com os micro-organismos, né? E vale lembrar que foi de onde a gente veio, né? Nosso processo evolutivo, que a gente não vai entrar também nesse detalhe agora, porque podem ser cenas de outros capítulos, né? A gente tem total respeito pelas visões que vocês têm de evolução humana, evolução da espécie, mas nosso objetivo aqui hoje é trazer para vocês o que a gente acredita, o que a gente estuda, o que a gente vê e toma como uma verdade, baseado em fatos, né, em concretos que a gente tem acesso, e que muitas vezes uma pessoa é levada a acreditar em algo porque ela só tem acesso àquela informação. Então, se eu só aprendi a enxergar amarelo, eu vou enxergar amarelo o tempo inteiro. Aí, de repente, um belo dia, eu fui apresentado a cor laranja. Eu começo a ter opções. Ou eu vou ver laranja ou eu vou ver amarelo. Aí, de repente, aparece um vermelho.
Então, é assim que a vida é feita, né? Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. A gente começa a ter mais conhecimentos e começa a abrir mais um pouco a nossa forma de enxergar as coisas. Vão ter as pessoas que vão querer se conformar só em enxergar o amarelo, ok? É o direito delas. Tem as pessoas que sempre querem um pouquinho a mais, vai ficar na dúvida, ah não, amarelo, ah não, a laranja. Ah, o amarelo, ah, a laranja. E vão ter as pessoas que não vão se contentar nem com vermelho, nem se vê um branco, um preto, não vai se contentar. Então são diferentes perfis, né, de pensamentos. São os processos do desenvolvimento humano, né? Exatamente. Tudo bem. Cada ser humano, ele se desenvolve e tem acesso a informações de acordo com o que ele tem acesso. Sim. E aí é o que a gente fala no início do nosso livro, só para a gente já ir logo para cá, é justamente o sistema que a gente é submetido nos faz acreditar que aquilo é verdade. Então, a televisão sempre expõe a mesma coisa, as rádios a mesma coisa. São poucas as pessoas que se enveredam por uma determinada especialidade médica e estudam isso. Aí eu estudo isso, vocês que estão ouvindo a gente não têm acesso a esse conhecimento, ou gostam da gente, acham interessante, ou acham que a gente é maluco. Né? Então, existe essa discrepância de referenciais. Porque, na verdade, você vai estar aí, né? A gente não pode acreditar que só existe uma única verdade no mundo. A gente não pode acreditar em tudo que está escrito e aceitar isso de uma forma ok, ponto final. Então, quem quer realmente ir em busca do vermelho ou em busca das outras cores, se juntem a nós e vamos em frente. É interessante que, às vezes, você pega um médico que ele prescreve um antibacteriano. Só que, às vezes, ele fala, ah, não funcionou porque a doença é viral. Então, eu vou ter que prescrever um outro remédio para poder funcionar. E aí, ele prescreve um antiviral e não funciona. Por quê? Porque, como a gente explicou na primeira e na segunda lei, nós temos que entender essa segunda lei e a fase da doença. Então, não vai funcionar a medicação se nós não entendermos aonde a pessoa está. Se ela está numa fase ativa, numa fase de cura, se ela está num balance, como eu e o Alan já falamos nas lives anteriores. Então, o que é interessante nós sabemos? Todas as leis, por isso que a gente passou por cada uma. E a partir desse momento, perceber que os micro-organismos, eles atuam em determinado tecido. Então, quando a gente sabe qual é o tecido, por exemplo, quem é o órgão que faz parte do endoderma, quem é o órgão que faz parte do mesoderma, do ectoderma, eu sei qual é o micro-organismo que vai atuar ali. Então, por isso que eu escrevi até um artigo, o Alan também comentou algumas coisas de por que essa pandemia está afetando tantas pessoas, por que tantas pessoas estão morrendo. Porque se a gente sabe que os vírus são micro-organismos do ectoderma, nós vamos pegar os tecidos e os órgãos que são os tecidos não, só os órgãos que são do ectoderma. E aí a gente vai conseguir olhar para isso. Então, assim, quando eu pego uma questão respiratória, já dando um exemplo, o pulmão, ele vai ter dois tecidos. Um é o endoderma, o outro é o ectoderma. Não precisava sobrar esse dedo aí, né? Só para descontrair. Bom, então, vou usar esses dois. O endoderma e o ectoderma. O endoderma vai compreender os alvéolos. Como a gente comentou na primeira lei, precisa ter um evento muito específico, agudo, traumático, um choque biológico nos alvéolos pulmonares. Se for no ectoderma, são os brônquios, não os alvéolos. Então precisa ter um choque a nível de brônquios. Esse aqui, que é brônquio, representa o córtex cerebral e esse aqui representa o tronco cerebral. Se a gente olhar lá atrás do Alan, o córtex está em vermelho e o tronco cerebral, que é o brainstem, que está em amarelo. Então, são áreas específicas do cérebro comandando órgãos específicos com micro-organismos específicos. E eu costumo falar, a natureza é tão sábia. Nós viemos de uma célula do pai, uma célula da mãe, e de repente a gente se torna um organismo completo, sem ajuda
de nada, apenas forças que nos conduzem a nos tornarmos indivíduos completos. E aí vem a medicina com a sua desculpa falar dessa forma, mas com a sua arrogância, dizer que os tecidos têm proliferação celular desordenada. Desculpa, mas oi? O indivíduo se formou independente, sozinho, através da fecundação de um óvulo com um espermatozoide. E aí você vem falar que o corpo está se rebelando contra si próprio, está com doenças autoimunes e se atacando, está tendo proliferação desordenada de células. Não é bem assim. Pelo menos na minha visão do Alan, e o que a gente aprendeu da nova medicina germânica, tem um propósito para essas células estarem nessa fase de proliferação que não é desordenada. Tem um propósito para elas estarem na degradação, que não é louca, desordenada, desequilibrado. O seu corpo está se atacando. Tem um propósito do seu corpo estar agindo dessa forma. E eu acho que alguém falou alguma coisa que eu não vi. Foi a Sil que pediu para falar sobre a visão da nova medicina germânica em relação à pandemia. Ui! Na verdade, assim, eu vou falar minha visão, o Alan já fala dele, né? Isso virou para mim uma visão muito mais econômica, social, cultural, do que de saúde, né? Então, estamos num momento crítico da humanidade, onde estamos tendo uma crise global, que não tem a ver com o vírus, mas tem a ver com os medos, os instintos, as sobrevivências. E esses dias eu escutei um professor meu falar que não podemos ser zumbis em busca da sobrevivência. Então eu vou trabalhar, eu vou comer, eu vou dormir, eu vou sobreviver. Eu preciso estar aqui como ser humano, só que nós estamos desenvolvendo esse ser humano que somos. Nós não somos completos. Então nós temos que fazer algo a mais do que isso, né? Então a minha visão hoje passou a ser uma visão muito mais política, econômica e cultural do que de saúde. E você, Alan? Eu? O que tu acha? O que tu acha, baiano? Made in China, né? Então, puxando um pouquinho até mais para a visão da medicina germânica, eu assisti até recentemente uma aula de um professor que eu achei interessante, do Spinoza, Luiz Felipe, e ele fez uma pergunta para os ouvintes dele, né, sobre o que é o medo. O que é o medo, o que sentimento que é esse. E ele definiu de uma forma que eu achei interessantíssimo, né? Ele falou que o medo ele está baseado em alguns pilares. O primeiro pilar é o pilar da incerteza. Então, se você não sabe o que é que vai ser, o que é que vai acontecer, como é que as coisas vão se suceder, isso impacta em um pilar onde você ativa um centro do medo. Então, é a sensação de que existe um bicho aí fora, que uns acham que voa, o outro acha que, enfim, né? Não vamos entrar em discussão de medicina convencional, porque é a visão da nova medicina germânica. Então, eu estou pedindo licença para vocês, só para vocês ouvirem, tá? E quem quiser tirar suas conclusões depois, fiquem à vontade. Vocês não são obrigados a ouvir o que a gente vai dizer, a acreditar, mas eu acho que é a informação que é importante. Então, o que é que ele falou? Se o vírus realmente tem asas, né, que voa pelo ar, como as pessoas falam, e que sai da mão, vem para o olho, vem para o nariz, enfim, né? Onde é que fica a preocupação dos alimentos que a gente consome comprados no supermercado? Onde é que fica a preocupação dos rios, né, da água que a gente consome e que a gente acha que é tratada? Como é que fica a confiança da gente de tudo aquilo que a gente compra do externo desse mundo de hoje? Será que todo mundo realmente faz todos aqueles critérios de higienização e que a gente precisa acreditar, nossa, chegou em minha casa todo esterilizado? Ou então a pessoa passa a acreditar, não, eu tenho que detetizar tudo porque já veio com vírus. Então é um tipo de pensamento que ele é um pouco incontroverso, né? Ele não se sustenta dentro da dinâmica que os vírus eles são vistos. Então o primeiro pilar, né, que são 3, o primeiro pilar que define o medo é a questão da inconsistência. Então você não sabe o que é. O segundo pilar é a sensação de que eu não tenho o que fazer contra isso. Então, vem aí o sentimento de impotência.
Esse sentimento de impotência, ele vai definir o quê? Eu não sei o que é, eu não sei quem é igual a caviar. Eu nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Mas acaba que vai ser. Então, o sentimento de impotência, por você não saber como agir, traz para você aquele sentimento de fraqueza, né? Só que aí entram os placebos, que eu sou a favor a determinado ponto, porque eles ajudam a diminuir um pouco esse estado de tensão. Todo mundo sabe que máscara de pano não vai proteger ninguém de nada. Porque o pano, ele não tem a condição de filtrar, né, as micropartículas. Tudo bem, as líquidas, perfeito. Mas as micropartículas, as nanopartículas, não têm condições. As únicas que teriam, e olhe lá, são realmente as chamadas N95 ou aquelas máscaras que são mais especializadas, que as pessoas usam quando realmente você tem componentes químicos, né, que são agressivos para a mucosa e que isso não define um choque biológico. Não define nada para a medicina germânica. Então, a segunda coisa é a sensação de impotência. Então, se você não sabe o que é, se sente impotente diante do que está acontecendo, você, de alguma forma, precisa se agarrar a alguma coisa para que você se sinta seguro. Né? Pode não ser o que você acredita que é verdade, mas você vai agarrar em algo. Porque se você ficar solto, você vai. Então, você se agarra numa ideia que você não concorda, mas é a menos pior que você resolve agarrar. Tá então, todo mundo falando, né? Você se agarra em uma ideia e aí você passa a viver naquele mundo. Então, em resumo, a visão da medicina germânica. As pessoas só desenvolvem, né, o coronavírus quando eles finalmente sentem que parece que esse estado de tensão de alguma forma aliviou. De repente, eu tive contato com o Fran, meu Deus, ela está infectada, eu vou pegar coronavírus. Ou então eu tive alguma situação concreta que me fez sentir que eu fui exposto ao risco. Né? Esse coronavírus ele já está aí já há alguns meses, 3, 4 meses. E a depender da intensidade do conflito que eu tenha diante do choque que aconteceu, na hora que ele passar, eu vou ter uma baita de uma febre e uma baita de uma resolução, igual o Fran falou, a nível de brônquios. Né? O que leva a gente a acreditar que o coronavírus não é um processo viral é muito simples. Vírus não causa febre. E a coronavírus, todo mundo tem o processo febril. Né? Na verdade, seriam 2 participações. Então, o coronavírus, você tanto teria uma participação que, vamos dizer, né, relacionado ao endoderma, que teriam micobactérias e fungos, como também você teria os vírus. Eles existem, mas não é da forma que a medicina impõe, como se fosse, né? Isso aqui eu vou deixar para a Fran falar, que eu sei que ela gosta. Então, os vírus, eles não são esses micro-organismos da forma que a medicina expõe. Ninguém perguntou, mas só para deixar no ar, que a gente não vai ter tempo de falar, mas aí alguém pergunta, e o HN1, e o H2N3, e o H5N não sei quanto, e a gripe suína, o sarampo, o HIV, a gripe aviária, a hepatite C, e tudo isso. Né? A gente, pelas segundas leis, a gente vai entender que tudo se explica, não só pela quarta, mas por todas as leis que vêm aí. Então, assim, para a gente, o coronavírus é esse estado de tensão que todo mundo entra. Então, você ativa uma pandemia, porque o mundo inteiro entra num processo de fase ativa, porque você tem esse medo acionado, e que esse medo ele pode ser manipulável pelas mídias, pelos recursos, pela farmácia, igual que o Fran falou. E temos o coronavírus. Muito prazer. E uma coisa interessante é que a gente coloca o nosso poder nas mãos de uma medicação. A medicação me curou, mas não foi o meu corpo que permitiu a cura. Porque quando você está, por exemplo, num hospital, tem pacientes que mesmo com a medicação não se curam. E tem pacientes que evoluem muito bem com a medicação. Então, como eu e o Alan já falamos anteriormente, depende da fase. Essa medicação vai auxiliar ou ela vai piorar. E uma outra questão que o Alan falou da febre, nós já falamos também quando a febre acontece. E ela é decorrência de um conflito biológico específico numa área cerebral específica, numa fase específica que é a PCL-A. Eu vou ter o edema cerebral, vou ter febre, vou ter inchaço, inflamação.
Então, nós já sabemos o que é. Se eu sei o que é, eu posso passar por isso. Porque quando nós cortamos o braço, a gente sabe que aquilo, quando a gente queima o braço, fala, poxa, tá doendo. Mas você sabe que não tem muito o que fazer. Você vai ter que esperar o seu corpo reagir àquela cicatrização, não é? Só que uma queimadura no braço, a gente espera. Um pós-treino de academia, a gente espera. Não, é normal o seu corpo doer depois de um treino. Tá tudo bem. Se precisar, toma um remedinho. Então, percebe o quanto a gente espera algumas coisas e para outras a gente fica desesperado. Então, assim, qual é esse desespero? De onde vem? Muitas vezes da falta de conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, você sabe o que está acontecendo com o seu corpo, você sabe que é uma fase, que aquilo vai ter que ter um tempo determinado para passar. Como na segunda lei, o gráfico vai na linha do tempo. Só que isso que eu falo para meus pacientes, olha, talvez após a sessão que eu fiz hoje, a pessoa vai piorar. Só que a gente precisa suportar a vagotonia. É fácil? Não é fácil. É uma benção, para não falar outra palavra. Eu pensei, mas não falei. E é aí, Fran, que a gente entra, né, com a visão sobre a parte medicamentosa. Não é que remédio não preste. De fato, se você tem uma vagotonia, igual o Fran falou, que é muito alta, ninguém vai querer ter dor. Ninguém vai querer se sentir mal e esperar o mal passar. Então, você administra medicações para ajudar a gente nesse processo dessa fase, né, da fase de vagotonia. Seja as frequências dos manipulados, igual, eu esqueci o nome, desculpa, falou aqui, no feed, seja a medicação que a gente compra na farmácia, seja a homeopatia, que a medicina, enfim, não acredita, mas a gente vê na prática que a gente tem. Então, por mais que exista, isso também é um mecanismo do placebo. Isso é um mecanismo das máscaras. Então, o fato de você conhecer esse processo e você passar por ele com menos medo ou com mais segurança, você reduz toda a tensão do seu sistema e você passa por isso. Sim. Exatamente, passa por isso de uma forma mais leve, né? Então, quando a gente fala, uma das principais pessoas que falam sobre isso, sobre a não existência de vírus, é o Dr. Stefan Lanka. Ele é um virólogo austríaco que ele ofereceu 100 mil euros. Se a gente converter isso em real, é dinheiro, hein? 100 mil euros para quem comprovasse, através de 3 artigos científicos, a existência do vírus do sarampo. E aí, ninguém comprovou. Só que teve um cara que deu de uma despertinho. Ele foi lá e divulgou e ofereceu para o Lanka 3 artigos científicos, porém sem validação científica. E ele alegou que o que o Lanka queria eram 3 artigos, e ele ofereceu os 3 artigos. Então, ele merecia os 100 mil euros. Aí, numa primeira instância, a justiça determinou que Lanka deveria pagar para ele 100 mil euros. Num segundo momento, a justiça percebeu que o rapaz agiu de má fé. Por quê? Porque não tinha uma validação científica e comprovando a existência. E ele pediu a comprovação científica. Ele não pediu artigos científicos, que isso tem de monte. Só que nós precisamos aprender a ler artigos e perceber o que está comprovando ali. Se é uma comprovação da mente, que a gente já falou sobre isso aqui na aula. Sobre uma comprovação do que você quer que seja comprovado. Então, eu vou comprovar que a nova medicina funciona. Oi, mas eu trabalho com a nova medicina, é óbvio que eu vou comprovar que ela funciona. Né? Então, assim, quem quiser mais literaturas, tem o Stefan Lanka, pode ler um pouco de Anthony Béchamp, que ele fala coisas opostas a Pasteur, que veio falar sobre os micro-organismos e a pasteurização do leite, todo esse processo de... nessa época veio esse processo de higiene, do quanto os micro-organismos estariam entrando no organismo e causando a doença. E tirando... Opa, tá sem som? Nossa, eu tô ouvindo perfeito você aqui. Eu também tô te ouvindo. Se tiver sem som, vocês avisam. Eu já estava até animado. Meia hora, tudo certo, né? Pois é, tudo bem. Ó, a Fran, minha mãe aí, ó, que te adoro, a Osana. Oi, Osana! Aí, o som tá ok. Ah, então tá bom. Então, assim,
o que é legal? A gente perceber essas questões sobre quem está falando sobre os vírus, quem são esses vírus, e perceber que a nossa humanidade, a nossa sociedade, ela está sendo manipulada há muito tempo por algo invisível, por algo que a gente não pode ver. Então, a religião manipula, falando que um encardido vai pegar você e levar você para o mármore do inferno. Que se você não fizer o que Deus quer, e o que Deus quer geralmente é o que alguém de poder está falando que é certo, que escreveu 10 mandamentos. Só que lá atrás a gente precisou de 10 mandamentos. Precisou escrever na Bíblia assim, ó, não pode matar o amigo, tá? Não pode roubar do irmão. Só que a gente já está em outro lugar, em outro movimento, que a gente não precisa mais aprender que não pode matar, roubar, castigar, punir, ficar com o amiguinho, ficar com a mulher do amiguinho, com o homem da amiguinha. Não precisa mais escrever isso numa lei, né? Numa regra, numa Bíblia. Mas nós precisamos hoje resgatar o ser humano que somos. Porque se nós resgatarmos o ser humano que somos, a gente não vai precisar nem das regras da Bíblia. Né? Polêmica você, viu? Teve 2 momentos de sua fala que a Cláudia e a Fabiola, que está aqui assistindo a gente, elas fizeram uma carinha assim. A Fabiola foi quando você falou do vírus do sarampo, né? Só para ela entender aquilo que a gente falou, né? Não é que o vírus não exista. Ele existe entre aspas. Né? A Fran vai explicar mais na frente. É porque a forma que a medicina reconhece uma partícula no nosso corpo como vírus, isso não é um vírus. Na verdade, é um resto, que eu vou deixar para a Fran falar. E o que a Cláudia falou, foi a Cláudia, também fez uma carinha, foi essa questão que você falou, né, da Bíblia. A gente não está entrando em nada contra a religiosidade. A gente só está explicando que a gente hoje em dia vive em uma sociedade humanamente definida por regras humanas. O que a gente traz com a medicina germânica são as regras biológicas, né? Então é um código de comportamento animal. Ou seja, você vê um animal pegando geral no seu clã, você vê um animal matando seu semelhante por disputa de território. Então, assim, ele está prezando pela vida dele. Não que a gente precise fazer isso na nossa vida, mas a gente sabe que no fundo, a gente queria, vai morrer filho de uma... mas a gente não pode fazer. Até pode, mas aí você tem consequências. Então, no fundo, o seu biológico te joga para um lado e que o psicológico te puxa para outro. Você queria matar aquela criatura, mas não pode. Quer dizer, até pode, mas tem consequências. Né? Sim. E é interessante isso, porque a gente não está falando de religião, mas eu estou dando exemplos de como há muitos anos a gente está manipulando o ser humano a acreditar no que alguém de poder quer que acredite. E eu não estou falando que a religião está certa ou está errada, mas que lá atrás foi necessário escrever no livro. Não é para matar o amigo. Por favor, não mata. Então, assim, hoje não precisamos... Algumas pessoas não precisam disso, outras ainda precisam. Vocês percebem? Então, não estamos falando de religião aqui. Não quero pegar pesado com ninguém. Mas eu quero que nós possamos perceber que o ser humano não é isso. Não é instinto. Não é tentativa de sobrevivência de uma forma desumana. É que nós possamos sermos mais humanos. E o Tiago, ele está falando aqui, os animais não pegam o corona, né? Só o ser humano, mas o vírus está no ar, realmente. Então, se a gente parar para pensar, é sensacional quando a gente pensa e fala, nossa, é verdade. Então, outro dia eu estava no dentista e passando uma matéria na Globo. E aí eu falei assim, bom, eu não assisto TV, mas estava lá passando, eu vou ver. Tinha 2 infectologistas e respondendo perguntas do público. E uma moça perguntou, o meu marido foi diagnosticado como positivo para a corona. E eu convivo com meu marido diariamente, mas o meu deu negativo. Por quê? Gente, então, tá aí. Não existe essa coisa de pegar. Eu só vou pegar se eu
eu vou Entrar no utilizar a conflito. palavra vibrar na frequência do conflito. Se eu tiver o mesmo conflito que o outro, eu vou pegar. E eu estou colocando entre aspas mesmo, porque não é pegar. Porque se a gente viu na primeira lei que precisa ter um choque biológico, não é uma coisa assim que acontece porque eu acho, porque eu penso, porque eu... talvez, não. É um medo muito instintivo, é uma coisa muito profunda. E real. E real. Então é onde a gente pode ver tudo isso, né? Claramente. Só para não perder a linha do raciocínio, uma coisa bem rapidinha, né? O que a gente estava falando sobre matar alguém, sobre em cima. Na clínica, a gente percebe muitos pacientes que desenvolvem bruxismo, né? O bruxismo é uma explicação que eu costumo dizer que... Eu falo porque isso eu realmente não li, então eu uso como uma opinião minha. Eu costumo dizer que é um comportamento social em que você é obrigado a se submeter àquilo. Então, você tem um colega de trabalho que disputa um cargo de promoção com você e você precisa ser melhor, mas ele ganha de você. Você pode desenvolver... Você tem um colega de trabalho que você não suporta, que te enche o saco. Você tem aquele chefe que te massacra, você não pode mandar ele para aquele lugar reagir, porque ele é seu chefe, se você fizer, ele vai te demitir. Então, acaba que a gente entra num conflito, né, de não poder mostrar as nossas presas para a gente afastar o perigo, que é o que os cachorros fazem, é o que os lobos fazem, né, muitos animais, né, ou se defendem através, né, do golpe, ou através do rosnar, ou através vamos dizer assim, do som bronquial, né? É o mugido, é o latido, que é o que a criança faz. O bebezinho, né? Quando a criancinha, seu filhinho de 2, 3 anos, começa a beliscar, começa a morder, começa a puxar o cabelo, pensa um pouco nisso, né? O que é que essa criança vive de contrariedade no ambiente? Porque a criança absorve muito da mãe. Sim. Fran, vamos de pergunta ou vamos seguir para a quarta lei? Vamos só mais um pouquinho de quarta lei, a gente já vai de pergunta, então. Pronto, tem um monte de pergunta aqui. Jura? Que delícia! Juro. Bom, então assim, o que a gente queria falar? Que lá atrás, quando a medicina começou a ser desenvolvida, eles pegaram um microscópio e eles olharam para onde tinha um tecido que era doente. E pegaram um tecido sadio e olharam no microscópio. Quando eles olharam no tecido sadio, tinham células normais, entre aspas. E quando eles olharam no microscópio de um tecido que estava doente, eles tinham bactérias, fungos e micro-organismos presentes. O que eles pensaram na hora? Bom, já que esse tecido aqui está sadio e não tem bactérias e micro-organismos, e esse tecido aqui está doente e tem bactérias e micro-organismos, quem está causando a doença é a bactéria, é o fungo, é qualquer micro-organismo ali. Isso é o mesmo que falar que se eu não vejo bombeiros andando pela rua, mas eu vejo bombeiros no incêndio, quem está causando o fogo é o bombeiro, poxa. Eu não vejo bombeiro aí pela rua, andando aleatoriamente. Mas no fogo tem bombeiro. Então, na verdade, os nossos micro-organismos, as bactérias, os vírus, se existirem, e os fungos, eles fazem parte do nosso sistema e eles são os nossos bombeiros. Que eles estão apagando o fogo, eles estão reparando o tecido. Então percebe que é uma visão totalmente diferente do que a gente conhece pela medicina convencional. Na verdade, como eles estão nos auxiliando no nosso processo de cura, nós temos que olhar para os nossos micro-organismos como sendo ajudantes, como fazendo parte do sistema. E tem uma frase do Dr. Hammer que eu gosto muito, que é: o sistema imune, como conhecemos, não existe. Então não adianta. Quando um aluno meu chega para mim e fala assim, o sistema imune, eu olho meio torto assim, oi? A gente já estudou isso. A gente já estudou isso, já sabe que não existe sistema imune. E aí, na verdade, as bactérias, os vírus, os micro-organismos, eles fazem parte do nosso sistema. Ponto. Eles não estão lutando contra a gente. Nada no universo está lutando contra. Se você observar, você precisa levar para a natureza.
Na natureza não tem nada que trabalhe contra, não tem nada de maneira aleatória, todos estão fazendo parte de um ecossistema que funciona perfeitamente. Vou dizer de novo, perfeitamente. Não tem erros na natureza. Se não tem erros na natureza, nós temos que entender que os nossos micro-organismos fazem parte. Então, tomar antibiótico e depois encher o rabo de lactobacilos vivos, desculpa falar encher o rabo. Mas encher-se, vou ser mais menina. Encher-se de lactobacilos vivos ou de Yakult, lactobacilos vivos, casei, shirota. Oi? Não é? Então toma Yakult, aí vai lá no japonês comer fungo. Oi? Não é? Então a gente tem que pensar um pouco. É só isso. É uma nova visão. A quarta lei, ela é bem quebra de paradigma, assim. Ela é bem... agressiva. É agressiva porque a gente aprendeu diferente. A gente aprendeu que nós temos que combater isso. E na verdade, assim, daí você vai no ortomolecular. O ortomolecular fala, você precisa melhorar a sua microbiota intestinal, porque as bactérias do intestino, elas são excelentes para que você possa ter uma flora intestinal adequada. Mas, doutor, eu estou com umas bacterinhas no pulmão. Não, essas são ruins. A gente tem que combater com todas as forças essas bactérias. E aí é quando a gente olha e fala assim, oi? Quem disse que isso é bom, isso é ruim? Porque na natureza não existe um bom ou um ruim. Existem as coisas como elas são. E a gente fala isso desde a primeira lei, né, Alan? Exatamente. Então, assim, se existem as coisas como elas são, as bactérias fazem parte do nosso organismo. E não tem como a gente combatê-las com antibióticos, anti-inflamatórios, anti, de todas as ordens, antivirais, né? Porque não dá. Eu acho que o peso todo entra justamente nesse momento em que quando você se descobre doente, você está com uma queixa, ninguém quer sentir dor, né? Ninguém quer passar mal, ninguém quer sentir, né, algo diferente. Então, a gente quer culpar alguma coisa. É igual a família que se reúne para todo mundo jantar. De 15 tem diarreia. Ah, não. Aquela salada de maionese estava estragada. Eu tive diarreia. Sim. Ela teve diarreia porque a salada estava estragada? Ou será que ela, por ter voltado à família, enfim, voltou algumas questões de conflitos e por um momento ela aliviou um pouquinho aquela tensão familiar. Então, finalmente eu posso literalmente cagar e botar para fora aquela merda que eu tinha presa porque não aguentava mais segurar. Ou será que foi a salada de maionese? Só para a gente não perder o foco, Fran, não perder aqui a coisa, deixa eu voltar aqui. Isaura perguntou como é que a medicina germânica lida com degenerações. A gente vai responder de forma bem rápida. Como a gente explicou na segunda lei. Então, toda a fase ativa de um conflito dos tecidos que controlam os nervos, na fase ativa acontece uma importante perda de função, além de você ter uma destruição tecidual. Então, as degenerações nervosas, elas vão estar muito associadas a conflitos que a pessoa vai estar vivenciando naquele momento. Como são conflitos, como a gente chama de conflitos territoriais, conflitos humanamente mais específicos, entra muitas questões de meu espaço, meu território. Né? Então, é uma insegurança no meu ambiente, é uma impotência em eu conseguir colocar para fora uma agressão ou um perigo, é eu não estar me sentindo suficientemente capaz de proteger o meu território, é eu sentir que existe uma ameaça no meu território, é algo que eu vi no meu território. Pode ser qualquer coisa, né? Não existe uma regra. Então, é justamente nesse ponto que a medicina germânica difere nos diagnósticos, porque a gente vai buscar, de fato, o que está causando aquilo, e não um único fator como igual para todo mundo. Então, as degenerações nervosas, elas entram no que vocês vão ver no nosso livro, o que a gente chama de conflito em balanço. Então, é aquele conflito que é contínuo, nunca foi resolvido, mas também deixou de ser tão agressivo, então o corpo acha um meio termo. Então, você começa a entrar nos processos de degeneração.
E o que o Tiago perguntou sobre o bruxismo não é, fuga, não, é impotência, tá? A palavra, acho que foi o Tiago, sobre a questão do bruxismo. Na verdade, é se sentir impotente, porque é a palavra Sim. que a gente usa. Sim. E o Tiago está perguntando aqui, né? Poderia explicar sobre a intoxicação alimentar, se é que existe? Então, exatamente isso. O Dr. Hamer, ele falava que intoxicações, que mais? Coisas que entram no organismo de forma tóxica podem agredir o organismo sem haver um choque. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é que a maioria das intoxicações alimentares que a gente vê por aí, elas são decorrentes de um conflito. Então, por exemplo, como o Alan falou, você vai numa reunião de família e fala que a maionese estava estragada. De novo, Ou um trilho, né, tá Fran? fora, não está dentro. Ou um trilho, exatamente. E um trilho é exatamente isso. O que representa aquilo para você? Então, o quanto nós temos como sociedade, os nutricionistas e ortomoleculares, colocando uma sociedade toda intolerante a glúten e lactose. Só que na mesa do brasileiro, o que tem todos os dias praticamente? Pão, é uma coisa muito comum para o brasileiro, pelo menos. Que não é pão em si, é o carboidrato, né? É o É a carboidrato. substância dele. Sim. E o brasileiro, como o italiano, ele tem um hábito de resolver problema na mesa. Então, já que a família está reunida, a gente vai falar do inventário. Oi? E aí começa a ser um assunto indigesto, como a gente está engolindo aquele alimento. Não é? Falava. Não, desculpa. É porque, de fato, acontece, né? Isso é uma reação que vocês estão vendo ao vivo, onde você... Eu acabei aqui de identificar N situações onde... Exatamente, Cláudio, um bocado indigesto. Eu acabei de identificar aqui N situações que, apesar de eu estar rindo, a gente consegue fazer conexões de Lé com Cré. Aquilo faz sentido. Sim. Bárbara, o livro é gratuito, tá? O livro não está à venda, não. O livro é gratuito. Então, você faz uma conexão de uma coisa e a mente, de repente, dá aquela relaxada. Sim. Porque você vê isso no seu dia a dia. Sim, e aí, como nós temos o hábito de falar de problemas na mesa, e vamos aproveitar que o tio fulano nunca está aqui. Já que ele está aqui, a gente vai falar todo mundo junto na frente dele. E vocês estão comendo. Geralmente, na mesa do brasileiro, tem muito isso, né? Arroz, feijão e a carne. Então, assim, uma coisa interessante também. O que o leite representa? O leite também representa o maternal. Então, muitas pessoas são intolerantes ao leite porque o leite remete à infância, remete à mãe, remete à maternidade. Então, muitas crianças não mamam do peito e bebem leite, né? Então, assim, falar, mas nós não somos bezerro para ficar bebendo leite. Não é o leite, não é o glúten. Por quê? E o que eu costumo falar? Se você tiver nível de guru, onde o cara pega uma cobra venenosa e toma uma picada daquela cobra venenosa e nada acontece com o cara. Oi? Por que nada aconteceu com um cara que tomou uma picada de um veneno, de uma cobra? Porque ele tem nível de consciência para perceber que não é fora, é dentro. Então, se ele consegue, pelo poder da mente, controlar isso, ele consegue eliminar esse veneno através do sistema dele e nada acontece. Só que nós ainda precisamos desenvolver esse nível de perceber que não é o alimento que me causa isso. Então, eu já tive experiência de uma paciente minha, que é um caso, assim, sensacional. Eu acho que eu já contei que ela foi em 23 médicos. Não. Não? Não? Então, não. Ela foi diagnosticada com doença de Crohn. Então, o médico falou para ela, você não pode mais comer queijo, leite, chocolate, nossa, tudo, né? Não pode mais comer mais nada com Crohn. E vai ter que excluir tudo isso da sua vida. Viver de outra forma, tomar uma injeção mensalmente, talvez vamos ter que tirar metade do seu intestino, e esse é o tratamento para o Crohn. E ela era bailarina, ela é bailarina. E aí o médico falou para ela, e você vai ter que parar de dançar, você escolheu a profissão errada.
Ela falou, não. Dançar não, você mexeu com a pessoa errada. Ela foi em 23 médicos. O 23º diagnosticou ela com Crohn. 23 diagnosticaram, certo? Diagnosticou ela com Crohn e falou para ela, tudo bem, se eu tirar a dança da sua vida, você morre. Então você pode dançar. Aí ela falou, graças a Deus, você vai me tratar. Nesse momento, ela começou a fazer, ela já estava fazendo tratamento comigo, ela passava também por um osteopata amigo meu que fazia crânio sacral nela, e começamos a tratar os conflitos dela. Ela começou a participar dos meus workshops de nova medicina, eu olhava no curso para ela, e ela chorando, eu falava, não posso olhar para ela, não posso olhar para ela. E ela chorava. E depois eu acolhia ela, e ela ia no banheiro tipo umas 20 vezes durante o curso. Esse processo ela ultrapassou, ela tinha raiva de mim, porque se eu gravar um áudio, ela vai falar assim, tinha raiva da Fran, porque a Fran não bancava, ela não falava assim, daqui que eu vou resolver sua dor. Ela falava para mim, você precisa resolver, você precisa enfrentar, a dor é sua e eu tô aqui para te ajudar a passar por ela, mas eu não vou carregar por você, esse é karma seu, não meu. E ela falava, eu tinha raiva porque eu queria que você tirasse a minha dor. E o médico falava para ela, se você tomar essa medicação e não melhorar, eu rasgo meu diploma. Então ele bancava. A Fran não bancava. E o que é não bancar? Falava, Andressa, eu não posso responder pelo seu corpo. Eu preciso estar aqui para auxiliar o seu corpo o que ele tiver que apresentar. E eu vou auxiliar você a passar por isso. Mas eu não posso falar que você vai se curar, não vai se curar, que vai acontecer assim, quanto tempo vai acontecer. Mas tenha certeza absoluta que eu estou do seu lado e eu vou passar por isso com você. Ela passou num dos workshops. Eu sempre fazia muitas coisas gostosas, porque eu acredito que a gente tem que oferecer o nosso melhor. Então tinha muita coisa de leite, tinha muita coisa, bolos com várias coisas. E ela olhava para mim assim com medo. Ai, Fran, será que eu posso comer? Eu falei assim, se eu não comer, você vai apanhar. Você já sabe qual é o seu conflito, você sabe que o problema não está fora, está dentro. Então come. Se você tiver segurança, come. Qualquer coisa vai te dar uma diarreia e você elimina isso. Tá tudo certo, antes para fora do que para dentro. E ela começou a comer os alimentos. Hoje ela come tudo, feliz. Ela voltou nesse médico, que era o primeiro médico que deu o diagnóstico para ela, e ele disse o seguinte, eu acho que eu me equivoquei no seu diagnóstico. Na verdade, você não tem Crohn. Porque se você tivesse Crohn, você não estaria bem. Então, eu estou errado, eu me equivoquei no seu diagnóstico e você não tem Crohn, você tinha outra coisa. Eu falei, então 23 médicos foram equivocados no diagnóstico dela. Esse médico nunca me mandou um paciente de Crohn. Esse médico nunca me ligou para perguntar, o que você fez com a Andressa? Opa, falei o nome dela, mas tudo bem. O que você fez com ela? Então, percebe que assim, ela ficou... Hoje, eu fui num espetáculo de dança dela, de balé, eu vi ela se apresentando no balé. Hoje ela dá aula sobre dança, sobre mexer o corpo, sobre ser em movimento. E isso não tem preço. Então, quando ela entendeu que as bactérias não estavam reagindo contra o corpo dela, quando ela entendeu N coisas sobre o corpo dela, ela pôde passar pelo processo. E doeu muito. Ela sentiu muito. Ela teve muita febre, dor, inflamação, inchaço. Ela teve muitos processos inflamatórios. Ela teve fístulas anais. Ela teve processos onde ela teve que passar por isso. Mas hoje, ela é uma pessoa que come tudo, não tem dores. De vez em quando ela tem processos de diarreia, mas é muito raro. Mas ela já sabe como lidar com isso. Às vezes ela me fala, Fran, tô sentindo isso, isso, isso. Eu acompanho ela e a gente marca uma sessão e eu auxilio o corpo dela a passar por isso. Mas ela foi desenganada. Os médicos falavam que ela não ia ter muito tempo de vida, com 19 anos, se eu não me engano. Então, hoje ela tá super bem. Isso é interessante. Só para a gente adicionar uma resposta de uma pergunta que foi feita para a Sil, que ela falou, quando voltar a tomar leite, enfim. Sil precisa entender o seguinte, existe um conflito
que é interno seu, que você vivencia. E esse conflito, ele está vinculado ao que a gente chama de um trilho, que é o leite. Então, toda vez que você entra em contato com o leite, é como se seu cérebro viesse para cá. Ó. Ele volta como se fosse um DHS e desencadeia um conflito que ainda existe dentro de você. Né? Então, não é que tomando leite você vai desensibilizar, mas enquanto você não resolver o conflito principal, que é que a retocolite é um processo ligado a uma região do cérebro que a gente chama de ou uma questão ligada a não tem o meu lugar, não me dá o meu lugar, ou um conflito de identidade. Né? Então, esse conflito existe, por algum motivo que a gente não tem como saber de fato, existe a ligação do leite, então ele desencadeia todos esses processos. Então, na hora que, vamos dizer assim, o corpo faz essa releitura, quando entra aqui, aí os sangramentos acontecem. Então, na outra vez você fez a pergunta na live, o sangramento, ele não significa que você está tendo uma resolução completa. Pode ser que sim, mas ele também pode estar sendo só uma releitura do conflito. Como é que você sabe que o conflito foi resolvido ou não? Pela recorrência. Porque você me disse que isso é uma coisa muito recorrente. Fran, nós temos exatamente 5 minutos. E temos uma chuva de perguntas aqui. Você quer voltar e responder as perguntas? Eu acho que é melhor de responder as perguntas. Vamos ver aqui. Mas quer encerrar agora e a gente já volta? Não, eu acho que a gente não estender muito, porque fica cansativo. Mas dá tempo? Dá tempo? Sim. Porque tem dá 4 sim. minutos? 4 minutos. Então tá bom. Vamos lá, pegar uma pergunta aqui. Essa é de Sil, que ela já respondeu, já falamos. Outra aqui já respondemos. A vacina, eu acho que a gente não é ideal a gente responder isso agora. Essa aqui. Esta visão se aplica à proliferação do endométrio na endometriose. Também tem um propósito. Quer responder? Você quer? Pode responder. Bom, então assim, tem algumas visões, eu não sei se vai dar tempo da gente responder essa, mas tem algumas visões sobre a endometriose na visão da nova medicina. Na visão da nova medicina, eu tenho conflitos de perdas profundas que vão impactar o ovário. Nesse momento que o óvulo está sendo maturado, ele fica 9 meses dentro do ovário para ser maturado. Esses 9 meses, ele ainda é um pouco gelatinoso, ele é um pouco líquido. Então, se você, por acaso, nesses 9 meses, onde ele está um pouco líquido, você sofrer alguma queda, bater a barriga, fazer alguma coisa, o óvulo que está no ovário, ele pode cair, ao invés de entrar na trompa, ele pode ir para a parede abdominal. Então, eu espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio na anatomia, né? Porque é complicado falar de anatomia assim. Com imagem seria melhor, mas depois vocês pegam no Google para ver o ovário, as trompas, o útero, a parede abdominal. Então, é por isso que na endometriose a gente acha as células do endométrio, que é o tecido do útero. A gente acha no pulmão, no intestino, em qualquer parte da parede, da cavidade abdominal. Se esse óvulo que não está maturado, ele cair para a cavidade abdominal, ele vai começar a se maturar lá. Então, após 9 meses, ele fica com uma cicatrização, que é onde cria a aderência da endometriose. Então, essa é uma visão. Geralmente, a endometriose acontece por conflitos de perdas profundas, com mulheres que não sabem que abortaram, ou que perderam entes, que sabem, né, que perderam entes queridos na família. Porque, num instinto de sobrevivência, quando alguém da sua família morre, automaticamente você começa a proliferar óvulos para que você possa garantir a subsistência do clã, para que esse clã não fique pequeno. Então você fica apta. Então, no meu caso, o que aconteceu? A minha avó faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. Eu menstruei. 1 minuto. E aí eu menstruei. E por que eu menstruei com 8 anos de idade? Porque a natureza identifica um indivíduo mais apto a começar a proliferação. Então, quando a minha avó faleceu, eu tive a minha menstruação. Vamos lá. Segue sua resposta.
Qual das partes? Você parou justamente na hora, e eu acho que você pode pegar desse gancho, que você estava explicando que o óvulo, né? Lembra que o óvulo é da mesoderma, os ovários, desculpa. Os ovários, eles estão ligados ao mesoderma novo, né? Que é uma região da substância branca do cérebro. Então, ele está muito ligado também a conflitos que a gente chama de impotência ou desvalorização, né? Então, esse processo que você está falando, né? Sobre endometriose, que você começou explicando pela questão dos ovários, os ovários é uma explicação que também serviria até para os ovários policísticos, né? Que são aqueles cistos que são formados, que na verdade são cicatrizes de conflitos de perdas que já foram solucionados. Então a medicina disse que a medicina tende a dizer que uma mulher com ovário policístico, ela não vai engravidar ou ela vai ter dificuldade em engravidar, justamente porque a área tecidual que formaria os ovários, eles têm um processo cicatricial ali que, de certa forma, poderia atrapalhar na produção de um novo. E que, na verdade, não é nem produção, é a liberação. Porque a criança, quando está dentro do útero da sua mãe, ela já tem todos os seus ovários, já tem os seus ovários e todos os seus óvulos pré-formados. E eles guardam uma memória muito importante da relação que sua mãe teve, no caso, com sua avó. Então, por exemplo, Nayane, é como se você guardasse nos seus ovários muitas memórias da sua avó, da relação de sua avó com a sua mãe. E o que você vivencia no seu dia a dia de hoje, que a partir do momento que você nasce para frente, o seu ambiente ele tem essa capacidade de ativar essas informações por uma questão de similaridade do que houve com o que está acontecendo. Se fala muito sobre medicina transgeracional, sobre o que aconteceu no passado, a gente acha isso super importante. Só que a medicina germânica ela defende uma coisa primordial. Para o sintoma estar presente, não interessa qual foi a sua história de antepassado ou o que você viveu na sua 30ª geração. O fator desencadeante tem que estar no seu presente. Então, antes da gente buscar no passado o que é que sua avó vivenciou, como é que era essa questão de perdas, a gente tem que pensar como é que você está vivenciando isso hoje, no seu momento presente. Né? É muito comum a endometriose, ela pode estar associada ao mioma. Eu acho que é importante a gente falar também sobre isso. O mioma, ele seria um conflito, vamos dizer assim, um tanto quanto mais arcaico, né? Porque o mioma teria aí um sentido de proteger todo aquele órgão ou aqueles órgãos, porque muitas vezes os miomas eles vão para a bexiga, vão para a região de intestino. Então, os miomas, eles também têm essa conotação de proteção de um território. Depende também para onde ele se estendeu. Então, muitas vezes, é uma mulher que se sente viver em constante agressão em relação ao seu parceiro. E, biologicamente, o corpo dela protege esse centro, que é esse ninho. Então, é uma reação que se desencadeia com a proliferação de tecido, na fase já praticamente de resolução, para você criar aquele couraça. O que o corpo entende? Vamos criar um tecido, vamos destruir ele, para que quando ele se recuperar, ele esteja mais forte o suficiente. Que esse seria basicamente o conflito do endoderme. Eu tenho mas eu tenho uma outra informação disso, Alan. Porque o miométrio, ele é o músculo, né? Isso. Então, seria uma inaptidão, talvez, a segurar o bebê. Impotência, então, exato. Mulheres que perdem muitos filhos, e às vezes elas podem saber ou não saber disso. Biológica, só que o corpo sabe. Então, biologicamente, elas começam a desenvolver miomas. E muito o que eu vejo é que as mulheres têm tantos miomas quantas perdas elas tiveram. Então, eu já peguei pacientes com 8, 10 miomas. Então, possivelmente, foram 8 ou 10 perdas que ela teve de não ser apta a segurar o bebê ou segurar o parceiro. Eu não sou apta a segurar o parceiro. Então, o miométrio começa a hipertrofiar, criar massa, para que ele se torne mais forte,
porque a mulher consiga fazer esse movimento de pegar o parceiro, pegar o pênis do parceiro. Porque Ou por será aí... que eu vou dar conta, né? Como mulher? Sim, também. Entram também as frustrações, que daí entra em outro tecido, né? Que são as frustrações sexuais, que é a do ectoderma. Não. Eu tô falando, é só para complementar, desculpa te interromper. Ah, tá, perdão. É só para complementar o que você está falando. Entendi, aquela para sensação segurar, né? aquela sensação de impotência, né? Se ela realmente vai ser capaz ou de gerar, ou quando esse filho nascer, se ela realmente vai ser capaz, né? Desculpa, aí já entraria realmente o tecido. De dar, vamos dizer assim, de proteger a sua cria. Sim. Seriam conflitos associados. E é legal que o útero, ele vai ter 3 tecidos, que é o endoderma, o mesoderma novo, que é do músculo, né? E o ectoderma. Então, depende do tecido, vão ter micro-organismos correspondentes a cada tecido. Então, quando as mulheres estão com fungos, como a gente já viu na 4ª lei, nós vamos ter os fungos agindo no qual tecido? No endoderma. E se tiverem bactérias, vão ser no mesoderma. Então, muitos conflitos que a gente está falando aqui, eles vão ser ativados. E quando que o micro-organismo vai entrar em ação? Sempre na fase de cura. Opa! Caiu alguma coisa. Pronto, é só para mostrar, para as pessoas entenderem. Sim. Então, aquilo que eu falei da anatomia, né? Então tem os ovários ali, as trompas, que elas estão em amarelo, né? E o ectoderma, que é o cérvix da vagina, que é um conflito de frustração sexual e de separação também. Então, exatamente. É muito legal quando a gente entende exatamente o tecido, o órgão, o conflito. E Alan, a gente falou que ia falar da 5ª lei. Não falamos. Mas eu acho que dá para finalizar com a 5ª lei. Eu não quero estender muito, Fran, para não ficar muito cansativo. Deixa eu só ver aqui a hora. Sim. São 5h09. Vamos até 5h15 no máximo e a gente encerra. Isso. Então vamos entrar na 5ª lei de uma vez. Então a 4ª lei ficou, acho que claro, né? Que seriam a presença dos micro-organismos e cada micro-organismo atua num órgão específico, num tecido específico. E eles fazem parte do nosso organismo. Então não precisamos combatê-los. E a 5ª lei, ela fala do propósito biológico, ela é a 5ª essência. Ela fala que tudo no universo está acontecendo perfeitamente, que tem um propósito e um sentido das coisas acontecerem. E tem até um texto do Dr. Hammer, que eu não estou com ele agora aqui, mas eu gostaria de ler ele, mas... Ah, já sei, peraí, que eu vou pegar o texto. Alan, continua aqui, eu já volto. Pronto. Então, como o Fran está falando, né, a 5ª lei é a lei que ele chama da 5ª essência, ou seja, seria o que a gente chama da 5ª essência. Então, é uma lei onde ele explica justamente esses mecanismos da natureza, onde tudo que acontece não é uma coisa ao acaso, né? Não é uma coisa que acontece sem explicação. Então, a 5ª lei, ela traz esse entendimento que tudo na natureza existe um propósito e um sentido biológico. Eu lembro que na 2ª ou 3ª live que a gente fez, eu expliquei um pouquinho sobre a questão da tireoide, né? Que, por exemplo, existe um propósito em um paciente desenvolver um hipertireoidismo ou um hipotireoidismo baseado na sua necessidade. Então, deixa eu bater esse negócio parado aqui. Pronto. Melhor. É porque meu tripé caiu. Então, no momento que o paciente ele entra numa fase, vamos chamar assim, de uma fase ativa, normalmente os órgãos que são relacionados são relacionados ao endoderme, eles vão ter um certo leve aumento de função, e é um momento que você pode identificar o aumento de T3, T4, né? A tireoide, ela muitas vezes ela trabalha junto com a paratireoide, que é o órgão que regula, né? São as glândulas que ficam nessa região do pescoço. Então é uma glândula que regula também os níveis de cálcio. Então, em um conflito ativo,
por que é que o corpo vai aumentar os níveis de cálcio no sangue e vai liberar mais hormônios, né? Por que é que você vai entrar naquele processo de hipertireoidismo? Então, biologicamente, é como se fosse o corpo, ele vai ter tanto mais cálcio para ter mais força para contrair os músculos, como os hormônios vão tornar vamos dizer assim, esse indivíduo mais ágil, mais rápido, para que ele atue sobre o seu conflito. Sim. Então, isso é um propósito biológico, né? Isso é um sentido. Hoje em dia já existem alguns artigos de pesquisadores que eles falam muito sobre isso. Eles voltando especificamente para o câncer, né? Eles têm tentado entender, né? Nada a ver com a medicina germânica que eles falam, mas eu acho interessante as pesquisas que eles passaram a fazer, que é o que o Hammer já faz há muito tempo. Então, eles começam a dizer que, na verdade, os cânceres, eles teriam aí um ganho secundário do porquê que eles estão se desenvolvendo, né? Que é basicamente isso que eu falei para vocês da tireoide. É a mesma coisa que acontece, né? De grosso modo, com, vamos dizer, os tipos de diabetes, né? É um assunto bem amplo, mas só para vocês entenderem. Se eu tenho mais açúcar no meu sangue, eu tenho mais condições biológicas de enfrentar um conflito. Então, o propósito biológico de um aumento de glicemia no sangue é para jogar mais energia para esse meu corpo, para me tornar apto. Muitas vezes, as diabetes, elas são conflitos que se perduram ao longo da vida, porque por trás disso existem outras coisas, né? A gente chama do conflito do pedaço. Então, parece que é uma sensação de que eu vivo algo absurdamente indigesto, é uma contrariedade absurda e que nunca foi resolvida. Então, o paciente ele entra no conflito em balanço. Nem está 100% agressivo, nem está 100% resolvido. Então, ele fica no meio do caminho. Então, os altos e os baixos do açúcar que acontecem vão ser essas dinâmicas da vida que esse paciente vai levar e que ele controla como? Com remédio. Exatamente. E aí fica em balance para o resto da vida, né? Porque não é uma cura. Então fala assim, exato. Toma esse remedinho para o coração que você vai controlar a sua pressão. Toma esse remedinho para o seu pâncreas que você vai controlar a diabetes. Isso não é um controle. Isso não é uma cura. Isso é uma remediação da doença. Ponto. E acho que podemos encerrar para não falar mais coisas. Só para concluir isso. E eu acho assim que até certo modo, até para a gente na medicina germânica, existem processos de reparação que são muito intensos. Então, às vezes você tem sim, né? Eu vou dar uma opinião minha, não sei se a Fran concorda, mas os remédios eles têm o seu lugar, né? Então, um remédio cardíaco vai permitir que esse paciente tenha uma sobrevida maior, ok. Mas em paralelo a isso, ele poderia trabalhar. Porque normalmente, qual é que é as fases de resolução de um problema cardíaco? Infarto. Né? Então, o infarto ele tende a ser resoluções de grandes conflitos de território. Então, quando o paciente resolve de vez, o infarto fulminante acontece porque aquela imagem, né, que a gente já cansou de mostrar para vocês, relacionada aos gráficos, eles mostram justamente que esse nível de conflito aqui, ó, além de ter sido muito longo, foi muito demorado. E quando chega aqui, tem um infarto. Sim, e o Dr. Hammer falava, né, dos 9 meses. Então, se você ultrapassa 9 meses com um conflito territorial, essa massa conflitual que você gerou nesses 9 meses pode fazer com que você não dê conta da resolução. E aí a pessoa venha a falecer. Então, assim, quando a gente entende isso, e nos cursos de Nova Medicina, eu tive muitos processos, porque eu entendi porque minha mãe faleceu. Quando eu tinha 12 anos, o meu pai e ela, daí para exemplificar na prática, né? Eles estavam passando por uma crise econômica, que o Brasil inteiro estava passando no governo Collor. E aí o meu pai teria que vender um território dele para poder não perder o outro território. E quando eles conseguiram vender uma casa no litoral aqui, que é em Ubatuba, que é uma casa de praia, eles conseguiram vender a casa e minha mãe infartou. E aí ela não deu conta da resolução. E ela não deu conta também por um erro médico que aconteceu. Então, assim,
é muito interessante, porque depois que eu descobri isso, eu percebi que algumas terapias que eu fiz, as pessoas falavam, nossa, sua mãe morreu cedo, ela morreu com 39 anos. Então, você tem uma genética que você pode morrer cedo. Se essa informação ficasse na minha cabeça, e eu acreditasse nisso, eu ia ficar desesperada, porque eu tô com 34. Vou me foder daqui a pouco. Desculpa. É aí que entra, né, Fran, o peso do diagnóstico, o paciente oncológico. Ó, seu câncer está avançado, você só tem 3 meses de vida. É incrível como algumas pessoas morrem exatamente com 3 meses de vida. Sim. Porque o impacto foi tão certeiro. Uhum. E eu me libertei disso, de achar que eu tenho uma genética ruim. Eu lembro que na época que falavam isso pra mim, eu falava assim, então peraí, deixa eu pensar. Já que minha mãe morreu com 39 e o meu avô tá vivo com 90 e tantos, porra, então tem chance. Porque do lado da mãe, não. Do lado do pai, tem. Então, eu acho que eu vou ficar ali no meio. E não, quando a gente entende que você tem que ter um conflito biológico específico para você manifestar o sintoma, e que o Dr. Hammer falava que ultrapassando 9 meses, essa massa conflitual fica grande demais para ser resolvida. Então, o que eu recomendo como terapeuta, como osteopata, que nós possamos procurar as terapias para auxiliar o nosso corpo, e muitas terapias podem ajudar a atenuar na resolução. Então, na resolução, o seu corpo está mais forte para resolver. Então, é sensacional que você faça, na minha visão, que é o que eu conheço, os processos, eu faço processos alquímicos, com florais, as homeopatias, as terapias crânio-sacrais, a microfisioterapia, a osteopatia, as massagens, a Ayurveda. Nossa, todas essas questões que a gente faz, e até os exercícios físicos, né? Qigong, Neikun, o Iaido, que são artes marciais que trabalham o campo energético, exercícios físicos, o crossfit, qualquer coisa que vai te ajudar a ser apto. A Thai massagem, exatamente. Massagem tântrica, faz o que você quiser pro seu corpo, né? Mas auxilia você atenuar esse conflito se você dá suporte para o seu corpo. Então, um indivíduo que faz, por exemplo, crossfit e se sente apto, se sente forte, saudável, o que acontece? Quando ele resolve um conflito onde ele se sentia... qual a palavra, Alan? Do mesoderma novo? Uma não aptidão, né? Ele consegue resolver os conflitos mais facilmente. Então, as terapias, elas estão aqui para nos auxiliar. As constelações também, né? Então, assim, qualquer processo que você faça, você vai atenuar, auxiliar nesse conflito. Então, é a forma que a gente conhece. Talvez, se uma pessoa que trabalha com a nova medicina e, por exemplo, a pessoa é música, ela vai falar que com a música você atenua o conflito. Então, é a forma que você tem de atenuar. Pela natureza, a gente atenua o conflito. Então, só que nós temos... Que é isso que a nova medicina fala. Nossa, estou falando muito. Alan. De certa forma, para concluir o que você falou e a gente encerrar, não importa a terapêutica que você busque, desde que seja uma terapêutica que realmente tenha um fundamento, que te traga um benefício, o grande benefício das terapias é fazer com que você reduza essa tensão. Tem uma paciente que eu atendo, que eu tenho um apreço muito forte por ela, e que uma vez ela me disse assim, Alan, eu já sei que minha mãe morreu, eu já sei que eu sofro de uma questão, enfim, eu não vou falar muitos dados porque, enfim, eu sei que eu sofro de uma questão X relacionada ao trabalho, eu sei que eu sofro de uma questão Y relacionada a uma questão conjugal. Eu tô cansada, eu quero relaxar. Então, faça alguma coisa para mim que realmente me relaxe. Eu não quero ouvir o que eu já cansei de ouvir. Porque todo terapeuta que eu vou falar, você precisa curar porque sua mãe morreu. Então, não adianta você ficar na ferida futucando, enquanto nosso objetivo é tirar a atenção dessa pessoa. Então, quanto menos tensa essas pessoas se tornam, a gente consegue reduzir aquela massa do conflito e a resolução se torna menor. Essa é a visão da medicina germânica. É a gente desarmar a sua atenção para um foco de um problema ou de problemas
para que no nosso dia a dia a gente possa viver bem, sem tensão, né? Sem pressão. Porque quando essa panela de pressão, todo mundo que cozinha sabe, quando a panela de pressão ela esquenta muito e, enfim, óbvio, aumenta a pressão, tenta abrir para ver o que acontece. Aí explode. Sim. Não é diferente com a gente. E eu queria terminar com Lê o texto do Dr. Hammer, que eu esqueci, ó. Então, todas as chamadas enfermidades têm um significado biológico especial. Enquanto considerávamos a Mãe Natureza como falível e tínhamos a audácia de acreditar que ela comete erros constantemente e produz desagregações, que são os crescimentos cancerosos malignos, sem sentidos e degenerativos, etc., que é a visão que a medicina conhece, podemos agora ver, enquanto as vendas caem de nossos olhos, que somente eram a nossa ignorância e orgulho, a única estupidez em nosso universo. Cegos, trazemos para nós esta medicina sem sentido, sem alma e brutal. Cheios de assombro, podemos agora entender que pela primeira vez que a natureza tem uma ordem, e isso já sabíamos, e que cada coisa que acontece na natureza tem um propósito em um âmbito maior. E que os eventos que chamamos de enfermidades não são alterações sem sentido, que têm que ser reparados por aprendizes de feiticeiros. Podemos ver que nada carece de significado, nada é maligno e nem está enfermo. Rick Dietrich Hammer. É um texto que ele escreveu que eu acho muito interessante, que ele manifestava um certo desconforto em relação a como os médicos não viam a alma do paciente. Ele... Belezinha, Sil. E nós vamos colocar esse texto na nossa apostila, né? Ideias? Sim. Vamos colocar lá, porque a maneira como o Hammer lutou fortemente para que pudéssemos olhar para a alma do ser humano e não olhar para o corpo apenas. Então, quando a gente fala de conflito biológico, existe o psicológico, mas também existe essa alma humana, que nós temos que cada vez mais reconhecer quem nós somos. E a gente ainda não sabe tudo o que somos, né? Então, estamos tracionando essa alma, que é muito grande. Então, não podemos limitar a medicina ou a terapia a uma determinada vertente. É muito maior, né? Qual que é o nome do livro, Fran? Que o Sil está perguntando. Esse texto está no... eu vou colocar o texto no meu Instagram e vou colocar o nome do livro, mas eu acho que é... Esqueci. Depois você pega, a gente faz. Sim, depois eu pego. Vamos só aproveitar para encerrar, tá? Eu vou deixar, gente, para vocês, ó, esse site, porque a luz está atrapalhando, códigobiológico.com, tá? A gente criou esse site para a gente ter uma plataforma unificada para que a gente possa ter uma forma melhor de contato para vocês, tá? Lembrando que o acesso do vídeo, ele é gratuito, tá? Nós vamos começar a colocar materiais exclusivos lá. Vocês precisam fazer um cadastro para ter acesso aos materiais de estudo, assim como as videoaulas que a gente tem feito, né? Essas aulas, elas estão gravadas, a gente ainda está em processo, eu e Fran, de montagem para disponibilizar as aulas. No entanto, nosso e-book ele já está disponível, tá? É só acessar o site códigobiológico.com para vocês fazerem o download. E também a gente acabou criando o Instagram, tá? Que é o @códigobiológico. Vocês podem usar essas plataformas para entrar em contato com a gente, né? Sim. Bom, amanhã também tem uma entrevista que eu dei na TV Vanguarda, que passa amanhã às 7 horas. Eu não sei que canal. Na Vanguarda, na Globo. E vou falar um pouco sobre a nova medicina e eu e o Alan estamos nesse processo de expandir esses conhecimentos para que mais pessoas possam tirar o medo dos seus corações e que elas possam, através do conhecimento, decidir a melhor forma de passar pelos seus processos.
Uai, é mineiro agora, gente. E é por isso que a gente vai manter essas lives, para a gente ter essa forma de disseminar esse conhecimento, né? Que muitos de nós, eu já vi os nomes aqui, tem muitos colegas nossos, são cursos que precisam, sim, de um mentor para explicar, porque não é fácil entender, né? Somente pela leitura. Então, toda informação que a gente está disponibilizando é baseada nos conhecimentos, né, do que existe. A gente fez uma aglomeração e a gente escreveu de uma forma que qualquer pessoa que leia, apesar de ter termos técnicos, você vai conseguir construir uma linha de raciocínio. Tá? Então, eu vou encerrar e passar a palavra para a Fran. Gratidão a todos mais uma vez por estarem neste sábado ouvindo a gente. Nos veremos novamente no próximo sábado. E qualquer atividade extra que a gente faça, informaremos a vocês. Sim. Gratidão, Alan, por estar aqui. Gratidão a todas as pessoas que estão presentes e que podem oferecer um pouco do seu tempo para nos ouvir, falar dessa medicina que faz tanto sentido para o nosso coração, que é tão sagrada. E eu agradeço o Dr. Huber e o Dirk, que nos conduziram nesse processo até aqui. Eles são os nossos mestres até hoje. Né? Tem males que vêm para o bem, né? Se o Dirk não tivesse falecido, talvez a medicina germânica não teria sido descoberta. Sim, assim como Jesus deu a vida, né? Muitas pessoas tiveram que dar a vida para que a gente pudesse reconhecer algo além. Eu vou deixar aí minha mensagem para encerrar finalmente, porque senão vai ficar até o final. Toda vez que te passa por um processo ruim, não se prendam só à parte ruim do que está acontecendo, né? Porque senão você só faz aumentar a sua atenção. Tente ver por outro lado, né? Tenta inibir um pouquinho o preconceito, a razão, as suas crenças que você defende firmemente. Tenta ver se de repente não existe um outro lado, né, dessa moeda que a gente pode balancear. Nessa balança que com o tempo vocês vão ver que é assim que o nosso cérebro funciona. É um sistema de balança. Boa noite a todos. Boa noite a todos.